Aí, chegando aqui, pessoal, na verdade, esse ao vivo, ele tem muito a ver assim, com algumas conversas que eu tenho tido nos últimos dias, e até vou esperar algumas pessoas aqui, mas na verdade a intenção não é nem juntar, né, pessoas, porque depois eu vou deixar essa live salva aqui. Mas a tentativa aqui é de justamente falar um pouquinho a respeito desse livro que vai sair agora. Eu acredito que deva sair ali em maio, por aí, né? Muitas pessoas às vezes elas ficam meio surpresas, falam assim: poxa, Martinelli, mas você escreve? Escrevo. Na verdade, esse é o quarto livro que eu escrevo. O primeiro foi um livro mais autobiográfico, o segundo é um livro de devocionais, o terceiro é um livro falando sobre paternidade, e esse livro em específico ele nasce por uma necessidade real e muito atual. Todo mundo que está aqui, todo mundo que vai ver esse vídeo, muitas vezes você já se deparou com situações onde você percebeu que você não conseguiu crescer, você não conseguiu sucesso no que estava fazendo, justamente por conta de alguns medos. Você esbarrou em timidez, você esbarrou em situações que você percebeu que a sua limitação te impediu de crescer. Às vezes tem pessoas que são mais vitimistas, eles vão falar que foi falta de sorte, que foi, né? Ai, porque Deus não me abençoou. Não. Deus ele tá o tempo todo para nos abençoar, e Deus ele tem interesse no sucesso da gente. Só que muitas vezes os medos, as limitações que a gente coloca para a gente é que acaba segurando a gente. Eu queria ler um capítulo aqui bem rapidinho com você. É um capítulo bem curtinho, e na verdade o livro todo ele vai falar, né, de situações que dá para você aplicar na tua vida. Então você não precisa ser nenhum expert para você aplicar nenhum tema do livro. O livro vai vir com 140 temas, e todos eles é para você aplicar em você para obter sucesso, né? São coisas que você vai começar a trabalhar em você. Todos eles vêm com forma de aplicação. Então eu queria ler um capítulo com você que vai falar o seguinte, é o capítulo 71. E ele vai falar o seguinte aqui, ó. O tema é: tudo que é bom começa pelo seu final. E aí está escrito assim: qualquer história de sucesso naturalmente começará a ser contada pelo seu final. Nada que tenha ganhado valor a ponto de ser contado ou relembrado seguirá o curso de uma história inventada ou criada. Todo conto onde a imaginação do autor dita o rumo da história e seu ritmo sempre seguem a ordem cronológica de ideias organizadas como início, meio e fim. Porém, histórias reais sempre começam pelo fim. Então, quer dizer, a gente nunca vai estar interessado na história de ninguém que tenha sido, né, um fracasso. Primeira coisa, para a gente entender, a gente nunca vai se espelhar em pessoas que foram derrotadas. Isso não vai guiar a vida da gente. Segunda coisa que a gente precisa entender, todas as pessoas que a gente admira pelo que elas são hoje. Ou seja, você está olhando a história dele de trás para frente, né? Você começa a olhar e admirar a pessoa no hoje, mas na verdade, para ela ser quem ela é, existia um início, né? Você nunca verá uma biografia de sucesso de quem nunca foi relevante. As maiores e melhores biografias sempre foram contadas a partir de quem a pessoa se tornou, né? Aí sim vai ser o início de tudo, e passa a contar uma história de processos tentando tirar dali os segredos e códigos criados para se chegar onde aquela pessoa chegou. Toda boa história rende muito aprendizado, mas é a partir do seu final que você faz essa avaliação. E aí aqui vem falando o seguinte: afinal ninguém se interessa pelo início de ninguém. As pessoas não costumam olhar os processos, mas todos querem ser igual a todo mundo no final da história delas. Foi vivendo e olhando a vida passar como se estivesse na janela de uma velha Maria Fumaça, absorvendo cada paisagem a cada metro andado, que notei
que cada um vive um ritmo diferente. E o final é o que dita a grande diferença. Ou seja, o tempo todo a gente está interessado no final da história das pessoas. Eu cito até num outro capítulo desse livro aqui, as pessoas olham muito para o Silvio Santos como referência. Mas você acha que alguém ia querer ser igualzinho o Silvio Santos quando ele era só um camelô? As pessoas que te admiram, elas te admiram pelo que elas estão vendo no agora, ou seja, o final. Mas ninguém entende aonde o teu caráter, aonde a tua vida, aonde tudo foi sendo moldado, ou seja, o início e o durante, que é onde está os processos, é onde está a maior parte do seu aprendizado. Nesse livro, a gente visa fazer as pessoas entender exatamente isso. Elas têm que entender que elas estão vivendo processos diários. E quando elas chegarem num nível onde as pessoas admiram, né? Quando você chegar num nível onde as pessoas já te olham com admiração, já te fazem uma referência, você está muito próximo do final da sua história. O Silvio Santos, eu acredito que ele já está lá próximo de 90 ou mais de 90 anos. Mas eu me lembro quando eu era criança, né? E ali com 7, 8 anos de idade, eu assistia aquele homem na televisão, né, com o Baú da Felicidade, e aquilo para mim não fazia sentido nenhum. Mas aquilo começou a colocar uma coisa na minha cabeça: quem é esse cara? Quando mais velho um pouco, já aos 15 anos, que eu comecei a entender a história de vida do Silvio Santos, que eu comecei a ver os caminhos por onde ele passou, os talentos que ele foi desenvolvendo, aí eu comecei a entender o que ele tinha para ensinar. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai pegar a vida de Cristo e vai modelar ela. E a gente vai fazer isso com vários personagens da Bíblia também. O que a gente está buscando nesse momento? A gente está buscando sucesso. A gente está buscando aprender, tirar dali de dentro aprendizados que nos levem muito mais rápido para o sucesso. Pessoas que não entendem o valor do aprendizado, elas vão estar o tempo todo dando cabeçada. Elas vão estar o tempo todo andando em círculos. E olha só para você ver que legal. Todo o capítulo desse livro, os capítulos são bem curtinhos, né? Ele faz uma pergunta, ele é repleto de perguntas, né? Então fala aqui, como chegamos lá? Alguns serviram de inspiração para a vida de outros. Pessoas que fizeram do seu final um sucesso sempre serão lembrados e suas histórias estarão por gerações. Mas pessoas irrelevantes morrerão sem nem ao menos serem notadas. Aqui fica quase um soco na boca do estômago da gente, porque aquilo ali é uma afirmação depois daquela pergunta. Quando a gente entende que as pessoas que morrem e deixam legados, elas vão ser lembradas, né? Não só durante a vida delas, mas elas vão ser lembradas durante a vida de muitas outras pessoas. Essas pessoas que deixam um legado, existe uma diferença, né? E eu vou explicar também nesse livro, eu falo a respeito disso. Existem pessoas que passam pela vida e deixam um legado, elas deixam aprendizados, elas deixam modelos e referências. Mas existem pessoas que passam por aqui e só acumulam alguma coisa e deixam malemar uma herança. Pessoas assim, elas vão se tornar irrelevantes. Por quê? Porque vão lembrar delas no máximo 7 dias. Porque pessoas que não deixam um legado, que não deixam aprendizados, que não deixam referências, elas vão morrer sem nem ser notadas. São pessoas que elas gastaram seus dias em busca das coisas erradas. Elas viveram o tempo todo, né, correndo atrás, quando na verdade o sentido da vida não é correr atrás, mas é sempre correr à frente de alguma coisa, é sempre estar liderando alguma coisa, é sempre estar andando adiante de algumas coisas. Às vezes as pessoas não entendem, mas todo mundo nasceu para ser líder, todo mundo nasceu com um espírito de liderança dentro de si. Qual que é o grande problema? O problema é que essas pessoas elas vão se acostumando, ou elas vão sendo moldadas pela sociedade, né, pela casa delas, pelo modo de vida delas, e elas vão sufocando esse espírito de liderança dentro delas. Porque a Bíblia já falou lá atrás para a gente que a gente nasceu para ser cabeça, né? Então, ali naquele sentido está falando assim, já coloquei dentro de você esse espírito de liderança.
E a gente precisa entender isso, né? Aqui o livro todo vai trazer 2 perguntas em todos os capítulos. E elas são: como mudar isso e o que fazer? Mas presta bem atenção, porque a grande lição de cada capítulo está aqui. Quando você lê um tema lá e que você fica impactado, muitas vezes vão ter temas ali que vão mexer com as suas emoções, vão ter temas ali que vão mexer na tua ferida, porque ali o livro todo ele é repleto de coisas que vão doer em você. Muitas vezes você vai ler e você vai falar: puxa, eu passei a minha vida toda assim. Eu passei a minha vida toda sendo medíocre. E não se ofenda com a palavra medíocre, porque eu vou usar bastante durante o livro, mas a palavra medíocre significa a média. O tempo todo são pessoas medíocres, são pessoas que vão o tempo todo andar na média, ou seja, ele nunca vai ser bom em nada. Nessas 2 perguntas é onde está o grande segredo desse livro e o que ele visa transformar. Para cada dor dessa, para cada problema desse, a gente vai se fazer essa pergunta no final de cada capítulo, e os capítulos são bem curtos. Dentro do tema, eu mexo na ferida. Com essas 2 perguntas, eu passo o remédio e coloco o curativo. E aí é quando começam realmente a acontecer as grandes transformações. Presta bem atenção. Depois do que eu li, a primeira pergunta é: como mudar isso? Comece a se preocupar com que história as pessoas leem através de você. Será que tem uma vida que pode ensinar alguém? Existem pessoas que vão deixar um legado de lições negativas. Ou seja, não façam nada do que ele fez. Pessoas sem propósito vivem quase como árvores sem frutos. Dão apenas sombra, e isso ainda depende muito do dia. Se você entender exatamente o que foi falado ali, está falando que vão existir pessoas que o tempo todo elas só vão ocupar espaço. A pergunta te faz pensar numa coisa: será que eu estou deixando alguma coisa de bom através de mim? O que as pessoas têm lido? O que elas têm aprendido através de mim? Quando uma pessoa me olha, seja um conhecido, ou seja uma pessoa que nunca me viu e tem a oportunidade de falar comigo uma única vez, ou de me ver falando, o que essa pessoa está aprendendo através da minha vida? O que essa pessoa está aprendendo através da forma com que eu me porto? E aí fala que tem pessoas que elas estão passando por aqui exatamente só para deixar um legado do que não fazer. Pessoas que são tão desprezíveis, pessoas que são tão ruins, que tudo que ele fez na vida dele, se você pegar e aplicar tudo ao contrário na tua vida, você vai ser um sucesso. Existem muitas pessoas que a Bíblia registra, que fala lá exatamente, mostra e faz questão de escrever a história delas exatamente para você não fazer nada do que elas fizeram. E aí faz uma comparação, Aqui eu uso muito exemplo real, muito exemplo comparativo, e vai falar aqui que pessoas que são assim são como árvores sem frutos, ou seja, que não tem finalidade nenhuma. Então a única finalidade dela em alguns dias vai ser dar sombra. Porque, presta bem atenção nisso, porque esse exemplo ele é muito forte. A árvore, quando ela dá fruto, ela tem uma finalidade. Mas a árvore, quando ela não dá fruto, ela vai dar sombra, mas em alguns dias. Porque a árvore em dia de chuva não serve, porque ela serve de para-raio e é perigoso você ficar debaixo dela. A árvore sem fruto nenhum não serve para mais nada. Eu tenho uma ministração que eu fiz já há algum tempo, acho que uns 2 meses atrás, que eu falo a respeito da importância da gente entender sobre o frutificar. Quando a gente entende a importância do frutificar, isso é uma mensagem transformadora dentro da gente. A segunda pergunta que a gente vai fazer para cada capítulo desse livro vai falar o seguinte: o que fazer? Ou seja, eu li o problema, eu apontei o problema, eu trouxe a primeira pergunta, como mudar isso, apontei como a gente deve fazer, e agora eu vou apontar para a segunda pergunta, o que fazer. Então, o que você vai fazer? Esse capítulo ele vai te mostrar e ele vai te dar algumas ferramentas que são baseadas em diversos estudos e você vai aplicar na tua vida. Vai falar o seguinte, vá para frente do espelho
e olhe para o seu passado. É para literalmente você ir para frente do teu espelho. O espelho do teu banheiro, do teu guarda-roupa, você deve ter um espelho lá. E aí, ali no teu espelho, você vai encarar o teu espelho, olho no olho, e vai olhar para o teu passado. Quem foi você? Né? Eu fiz esse exercício, eu confesso que foi muito impactante para mim, porque eu fui para frente do espelho, lá na minha casa o espelho fica no banheiro. Tem o espelho que a minha esposa usa lá para fazer as chapinhas, a escova dela, mas na verdade eu usei o espelho do banheiro. E aí eu fui para frente do espelho e comecei a trazer a memória, olhando fixo ali no meu reflexo, trazer a memória quem era eu, aos 5 anos de idade, aos 7 anos de idade, né? Aos 12, aos 15, e fui fazendo essa avaliação de quem fui eu. E eu fui trazendo essa memória. Presta atenção nisso. Olhe quantos anos já se passaram e o que você vem deixando de legado. E essas respostas vão mostrar exatamente quem você é. Existem pessoas que vão para frente do espelho. Eu tive essa experiência de uma pessoa que leu já esse livro, né? Essa primeira parte ela tá disponível na Hotmart, né, em formato e-book. O livro físico eu vou lançar só em maio. Mas essa pessoa foi para frente do espelho e no momento que ela começou a lembrar de quem ela era, trazer a memória. E no momento em que ela fez exatamente essa comparação, né, as respostas vão te mostrar exatamente quem você é. Ela começou a chorar. E ela, escrevendo para mim como foi essa experiência aqui, ela falou para mim assim: Martinelli, foi tão horrível, porque assim, até então eu estava vivendo. Eu estava vivendo, e eu não tinha parado para fazer essa análise. E quando eu paro para olhar para mim, e eu olho para o meu passado, e eu faço essa pergunta: quem fui eu, né, durante esses anos todos? E olhar para mim hoje, eu paro e olho para a minha vida e falo: gente, eu não fiz nada, eu não sou ninguém. Por isso que é essa afirmação. Essas respostas vão te mostrar exatamente quem você é. E aí ela falou assim: eu preciso começar a construir alguma coisa hoje, eu preciso começar a ser alguém hoje, porque até aqui eu não fui nada, eu não fiz nada e eu não sou ninguém. E é muito triste quando a gente chega nesse ponto, porque no caso dela, ela falou assim: eu estou tendo a oportunidade de, enquanto eu leio isso aqui, eu estou tendo a oportunidade de parar, de quebrar esse círculo vicioso. Levanta, trabalha, né? Volta do trabalho, faz isso, faz aquilo. E isso já vem se arrastando por anos. Então eu estou tendo a oportunidade de parar e começar a minha vida agora. E presta bem atenção aqui, ó. Se sua vida em momento nenhum mudou a vida de ninguém, e a única coisa que você deixa ao morrer é dinheiro e bens materiais, me desculpe, mas você desperdiçou seus dias. Isso aqui é muito triste, porque as pessoas ligam, né? O nome desse livro é Os Códigos do Sucesso. Muitas pessoas ligam a palavra sucesso a um final de vida cheio de dinheiro, cheio de bens, cheio de um monte de coisa que conte, né, para os outros que a tua vida foi um sucesso. Mas olha só para você ver quantas pessoas você vai encontrar em vidas de muito status, de muito sucesso, de muito dinheiro, de muita fama, e no final da vida eles estão em depressão. Muitos deles se suicidam, muitos deles são levados à depressão exatamente por conta das coisas que eles conquistaram nesse tempo. E olha só para você ver que interessante. Quando você chegar ao final da tua vida e a única coisa que você deixa ao morrer for dinheiro e bens materiais, você vai perceber que não sobrou gente para carregar o teu caixão. Você vai reparar que não vai ter pessoas, né, para falar no final da tua caminhada, para contar a tua história, para falar a respeito de quem você é de verdade. É muito triste a gente entender, e eu fiz aqui a leitura do capítulo 71 com vocês. Quem não pegou inteiro, depois assiste, eu vou deixar esse vídeo salvo. Mas
presta muita atenção nisso. Existem muitas pessoas hoje que eles já crescem com a mentalidade que eles precisam ir para a faculdade, que eles precisam ser um sucesso, que eles precisam ganhar dinheiro, que quanto mais dinheiro eles ganharem, mais sucesso eles vão ter. E chega no final da vida, eles descobrem que deixar dinheiro, né, deixar herança, deixar um monte de casa, deixar um monte de coisa, não é sinônimo de sucesso. Muitos deles vão morrer tristes. Todos eles têm muito medo da morte, exatamente porque eles não entenderam que nessa terra a gente está de passagem. E a morte é só o bilhete do embarque. Pode parecer muito forte às vezes falar da morte dessa forma, mas as pessoas que entenderam realmente que o propósito da nossa vida não é juntar riqueza, né? Mas sim usufruir de todas elas, usufruir de tudo aquilo que Deus pode te dar. Eu não estou pregando contra a prosperidade, não estou pregando contra, não, muito pelo contrário, você tem muito mais é que trabalhar, que ganhar dinheiro e tudo, mas saber e entender que o sucesso não faz parte do dinheiro, ou da quantidade de imóveis, ou da quantidade disso e daquilo que você tem, de carro importado. Não, o sucesso nunca vai ter ligação com isso. O sucesso, na verdade, ele faz parte da vida daqueles que entenderam o propósito da sua vida. Eu vi aqui a Priscila perguntando qual que é o nome do livro. O nome do livro é Os Códigos do Sucesso. E ele tem 140 temas dentro dele. São 160 páginas. É um livro pequeno. E os temas ali são pequenos e todos eles vêm com esse método de aplicação, que o leitor vai ter a chance, a oportunidade de aplicar exercícios na sua própria vida. E na verdade, tudo isso vai colaborar para que você comece a fazer uma metanoia. Quem aí sabe o que significa metanoia? Metanoia é a transformação da sua mentalidade. Desde que você nasceu, eu tenho certeza disso, e eu não tenho medo de errar. Desde que você nasceu, você foi doutrinado a trabalhar, né, para ganhar muito dinheiro, para ser bem-sucedido. Quando sucesso, ser bem-sucedido é fazer sucessores, é deixar um legado, é escrever uma história. Por isso que muitas pessoas, quando chegam lá no topo, onde eles achavam que era o sucesso, eles acabam entrando em depressão e se suicidando. Um abraço aí para Lise. Lise colocou aqui, verdade, sucesso não é o que você adquire, e sim as pessoas que você conquista. Verdade, Lise. E a gente pode falar muito bem disso. A Liz mora no Rio Grande do Sul e é uma grande conquista para a gente que mora aqui no sul de Minas, né? Se tornou nossa família sem a gente nunca ter estado nem perto. A Priscila ainda comentou aqui, uma amiga minha se suicidou há 5 meses, não tinha ninguém mesmo, só dinheiro. Verdade. Quando a gente entende que o dinheiro não tem ligação nenhuma com o sucesso, a gente começa a fazer do dinheiro um melhor uso. Eu tive a oportunidade de ouvir a história, né, através de um amigo pastor, de uma mulher, uma grande empresária, a gente não pode falar o nome dela, mas uma grande empresária. Ela já estava praticamente há um ano antes da pandemia, tá? Essa história tem uns 4 anos atrás. Ela estava trancada no próprio apartamento, era uma cobertura na área mais nobre de São Paulo, e trancada na sua cobertura já tinha mais de 1 ano, em depressão. Ela não fazia uso do elevador onde todo mundo entrava, porque ela só saía e entrava da cobertura onde morava por helicóptero. Ela tinha um heliponto em cima, né? Bem em cima dela. Então, toda a entrada e saída dela, já há muitos anos, ela não usava carro, né? Ela só usava helicóptero. Mas já fazia 1 ano que ela estava em depressão dentro do grande apartamento, com quadros milionários, com tapeçaria milionária, com tudo que o dinheiro pode comprar. E sabe qual que era a grande questão dela? Exatamente o que eu acabei de ler aqui. Ela achou que quando ela
chegasse ao topo, quando ela chegasse ao sucesso, ela iria ser feliz. E ela descobriu, fazia 1 ano que ela tinha descoberto que ela estava no topo, que ela estava no máximo, e ela descobriu que ela não era feliz. E isso colocou ela no fundo da depressão. Isso colocou ela, né, uma empresária até nova, mas jogou ela, né, não colocou. Porque a depressão, ela joga a gente dentro dela. E aí, ali dentro da depressão, ela descobriu que ela não era feliz. Ela precisava de motivação, ela precisava de algo, né, a mais. Só que tudo que o dinheiro podia comprar, ela já tinha. Tudo que, né, ela nem... Vou melhorar essa frase. Tudo que o dinheiro podia comprar, ela não só tinha, como ela mandava buscar. Então a gente precisa entender que muitas pessoas, principalmente nos nossos dias, eles resumem e eles fazem resumos de coisas simples, mas eles fazem grandes confusões. Nesse livro eu vou falar muito sobre confusões muito simples geradas dentro da cabeça das pessoas da nossa geração. As pessoas confundem simples com fácil, parar com desistir, né? Legado com herança, servir com escravidão. E aí essa confusão toda vai gerando uma vida de fracasso. E nessa vida de fracasso, ao longo dessa vida de fracasso, as pessoas vão se matando, né? Elas vão deixando de ser felizes. Até porque eu entendi ao longo da minha vida, e eu tenho muito motivo e muita autoridade para falar nisso, que a verdadeira felicidade, ela não está numa situação. Eu já tive os momentos mais felizes da minha vida, né? Alguns deles foram dentro de UTIs, dentro de hospitais. Então a minha felicidade nunca esteve ligada a uma emoção, minha felicidade nunca esteve ligada a uma situação. Muito pelo contrário, a minha felicidade, ela faz parte da minha essência, a minha essência de gratidão. Eu não nasci sabendo disso, eu não nasci conhecendo isso, eu busquei conhecer isso, eu fui buscando aos poucos entender isso. E na verdade, quando eu escrevo esse livro, quando eu vou colocando ali, é como se eu estivesse pegando todas as lições e aprendizados que eu fui trazendo desses últimos 39 anos e fui colocando isso de forma prática e aplicativa para você poder usufruir disso. Tá bom? Quem não assistiu o vídeo desde o início, volta, assiste lá ele do início. Quem, né, já assistiu, se quiser compartilhar, pode compartilhar. Quem quiser encontrar a primeira parte do livro, eu estou colocando de forma promocional lá no Hotmart. O livro chama Os Códigos do Sucesso. Tem também na minha bio aqui no Instagram, tem o link aí do e-book. E nesse e-book já tem 70 capítulos que eu tenho certeza que vão destruir você por dentro e vão fazer de você uma pessoa que vai ser capaz de transformar a sua geração. Por que você está falando isso, Martinelli? Por que você tem tanta certeza disso? Eu tenho muita certeza disso porque esse livro todo, né, ele faz muito parte da minha vida e aquilo que eu vim construindo. Como se fosse um resumo das lições mais práticas e mais fáceis que eu já vivi. Tudo que eu vivi, eu peguei, depois que eu descobri que a vida ela é um aprendizado contínuo, eu nunca mais deixei lápis e caneta longe de mim. Então, dentro desses 140 temas, eu trago temas ali que vão mudar a sua história, vão mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade, e você vai entender que o sucesso ele está muito mais perto do que você imagina. Você vai passar a viver de forma muito mais plena. Você vai entender que felicidade é uma rotina. Você vai entender que sucesso é treinável. Vai entender que a gratidão vai te levar a lugares muito maiores. Tá bom? Capítulo 71, então, do livro Os Códigos do Sucesso. Se você não viu, volta lá e assiste desde o começo. Se você já viu, compartilha. Se quiser o livro, está na bio, o link para você adquirir. Tá bom?
Um abração, fique com Deus aí, um abraço para todo mundo, um abraço para Ana, um abraço para Unhas PNZ, um abraço para Silvia, um abraço para todo mundo que passou aqui pela live. Beijão. Como é que sai daqui?